Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Sidle Talks. Hoje, o foco é os desafios do CFO na transformação do back-office. Como navegar com sucesso por entre as constantes mudanças e inovações neste setor? Para iluminar essa questão complexa, temos conosco José Zerbini, Associate Partner da UI. Não hesite em enviar suas perguntas ao chat. Ao longo da transmissão, iremos encaminhá-las ao nosso convidado. E não esqueça, dê um like, siga nosso canal no YouTube e fique ligado nas nossas redes sociais para mais atualizações. Chegou a hora de começar. É com vocês, pessoal. Estarei acompanhando aqui tudo de perto. Maravilha, Kaique, muito obrigado. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sidle Talks. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Como o Kaique comentou, a qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, quiserem fazer algum questionamento, algum comentário, fique à vontade que a gente acompanha aqui. A gente vai avaliar o melhor momento para colocar a pergunta e se a gente não conseguir responder no decorrer da nossa conversa aqui, a gente tem um horário reservado para o final, então fique à vontade que eu vou acompanhar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, sou diretor da área de expansão aqui da Sidle. Um dos objetivos da área de expansão é ter parcerias estratégicas em busca de aumentar o ecossistema da Sidle em busca da transformação digital, e isso leva ao nosso SciTalks Connect, que são essas conexões que nós estamos trabalhando aqui dentro e trazendo cada vez mais parceiros estratégicos para dentro do nosso ecossistema. E com isso, hoje nós estamos aqui com um parceiro super especial, tá? Que é o José Zerbini. Zerbini, mais uma vez, muito obrigado em nome da Sidle, em meu nome, e espero que em nome de todo mundo aqui também, espero que seja enriquecedor para todos aqui dentro, tá? Para a gente falar um pouquinho hoje do nosso tema aqui, que é os desafios do CFO no processo de transformação de back-office. Antes da gente começar, eu queria apresentar o José Zerbini, pessoal, que vou chamar aqui de Zerbini, que é como eu conheço ele. E aí, Zerbini, me permita que eu vou ler um pouquinho da sua experiência, tá? Afinal, pessoal, são mais de 20 anos de experiência em serviço de auditoria e consultoria de tecnologia para as funções contábeis e financeiras, com vasta experiência em transformação nas organizações, com foco principal em estratégia, risco e governança, tá? Atualmente, ele é líder da América Latina de inovações na área de Financial Accounts Advisory Service, área que está sempre em busca de novas tecnologias e atuando em ambientes inovadores cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Bom, Zerbini, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Espero que a gente consiga aqui trabalhar hoje um pouquinho desse tema, né, do CFO na transformação do back-office. Mas, novamente, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu agradeço a todos aí que estão vendo. Vou falar um pouquinho da UI. Agradeço de novo a sua apresentação da minha pessoa. A UI hoje é uma empresa de consultoria e auditoria que está presente em mais de 150 países. É uma multinacional e está entre as Big Four, que são as empresas que prestam serviços para a área de auditoria e consultoria, hoje as maiores mundialmente. Temos aproximadamente 700 escritórios divididos no mundo inteiro, entre Brasil e outros países, e mais de 200 mil colaboradores, funcionários, isso no mundo inteiro. Legal, legal. Acho que só de falar que é uma Big Four, né, pessoal, e no setor de consultoria, auditoria como um todo, eu acho que qualifica, mais do que qualifica, a gente está aqui com o líder América Latina, acho que estamos mais do que qualificados para falar desse tema de hoje aqui, né? Que vamos conduzir. Eu serei um mero apresentador aqui, que a minha proficiência não é tanto igual a de vocês, mas eu acho que o que o Zerbini falou, junto com o que é a Ernst Young, qualifica muito bem para a gente estar aqui discutindo essa pauta. E aí, antes da gente começar e aprofundar um pouquinho mais, vamos só complementar um pouquinho do que o Zerbini falou, passando um rápido vídeo da UI, não só com foco nessa parte de financeira, CFO, mas também em toda a transformação digital, que é onde que a gente trabalha muito junto com eles, tá? Pessoal, podem passar o vídeo aí rapidamente? Como sua visão pode ser transformada em valor de longo prazo? A
A tecnologia está escalando o suficiente para que suas ambições sejam realizadas? O futuro impacta você ou você impacta o futuro? Realize sua transformação com estratégia, transações e tecnologia conectada. Realize sua transformação com a UI. Bom, Zerbini, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho Vamos do conversar. CFO, o papel da transformação do back-office. Só que eu acho que para a gente colocar todo mundo na mesma pauta, tá? Eu acho que a gente deve ter um público extremamente variável aqui, de empresas pequenas, empresas grandes, empresas pensando em abrir capital, empresas já de capital aberto. Vamos falar um pouquinho primeiro do que é o papel do CFO, como é que o CFO se comporta dentro das organizações. Coloca todo mundo na mesma pauta para a gente aqui. Não, claro. O papel do CFO hoje nas organizações, ele se tornou muito mais que aquela pessoa que está responsável pelas finanças da organização, como um papel estratégico. Por que isso? Porque hoje ele tem que olhar exatamente para as finanças da organização, como elas estão se comportando e planejar o futuro da organização junto com as outras áreas. Então, ou seja, ele tem que ter uma informação cada vez mais qualificada, de forma acelerada, para que ele possa tomar decisões estratégicas junto com as outras áreas da empresa. E assim faz com que a empresa cresça na velocidade que ela determinar e na velocidade que ela acha que ela tem que seguir. Legal, legal. É importante você citar isso, porque muitas vezes o pessoal vê a tradução ao pé da letra ali e pensa que o CFO está exclusivamente tomando conta de dinheiro. Muitas vezes numa ótica de redução só de custo, ou muitas vezes só de faturamento, e pelo que você está falando é um pouquinho de tudo, né? Ele olha para um todo da empresa, mas de uma forma estratégica hoje. Então, assim, hoje ele olha para a tecnologia, ele olha para a parte de finanças, back-office, entre outras, mas o papel principal dele não é só olhar a questão de redução de custo, corte de pessoas, mas sim conduzir a empresa de uma forma saudável para um crescimento sustentável. Legal, legal. E eu acho que assim, quando a gente fala de custo, ou de investimento, ou de condução de uma empresa, eu acho que a gente tem, de fato, igual você falou, uma interseção com todas as áreas da organização, ou pelo menos com as principais. E aí, pensando um pouquinho no que ainda dentro do papel do CFO, o que você considera os principais desafios que o CFO tem dentro das organizações atualmente? Eu queria até talvez emendar já numa outra pergunta, Sim. se muda de acordo com a característica da empresa esses desafios, de acordo com porte, segmento, igual eu falei, uma empresa que está em processo de IPO versus uma empresa já capital aberto. Como é que funciona esses desafios do CFO nesses diferentes cenários? Sim. Hoje o CFO ele tem diversos desafios. Aí, se eu posso citar alguns dos principais desafios hoje, é a quantidade de informação que o CFO tem dentro da empresa dele, e que hoje ela não está de forma estruturada, e ele tem que estruturar essa informação para que ele tenha relatórios gerenciais, informações rápidas, para que ele possa ter a tomada de decisão e essa decisão seja estratégica. Além disso, ele tem outros desafios. Por exemplo, uma empresa de capital aberto, ela tem, além do desafio de trabalhar com toda essa demanda, todas essas informações, quantidade de pessoas que ele tem na organização, ele ainda tem reguladores por trás dele, ele tem acionista, onde ele tem que reportar no tempo que eles esperam, ele tem que prover lucro para esses acionistas. Esse é um caso de uma companhia aberta. Uma empresa familiar, por exemplo, ela não tem alguns reguladores, mas ela tem também a questão de ver o lucro, ver o crescimento da empresa. Então, não necessariamente o desafio dele vai estar diretamente relacionado a dados, pode estar relacionado a controles, aumentar a governança dentro da instituição. Você tem empresas de pequeno porte que também estão nesse mesmo caminho. Então, ao final, o CFO, ele está preocupado hoje, olhando como que ele põe a tecnologia dentro da organização de uma forma eficiente e eficaz, de forma que ele consiga obter dessa tecnologia ganhos não só operacionais, mas ganhos estratégicos, que traga para ele uma tomada de decisão mais rápida e de forma inteligente. Legal, acho que você falou aí vários pontos que dá vontade de aprofundar. Eu vou aprofundar em alguns aqui, Zerbini. O primeiro que eu achei curioso é porque você cita muito a necessidade de ter informação estruturada, Sim. tanto para tomada de decisão quanto para reporte, seja para acionista,
para conselho e para o mercado de RI, né, no caso de capital aberto. É legal porque você está juntando vários, tanto tomada de decisão para continuar crescendo, mas tem uma responsabilidade grande em Com cima daquilo certeza. tudo ali também, né? Com É certeza. bem esse o dia a dia, buscar estruturação, confiança na informação para tomar decisão, mas também tem uma parte legal, você está falando de dinheiro, né? Exatamente. Ele tem que também se preocupar com a questão da acuracidade da informação, porque quando você tem reguladores por trás, você tem fiscalização, você tem CVM por trás, tem outros órgãos que estão de olho naquela informação, na qualidade daquela informação. E como que ele tem que ter isso? Ele tem que tomar uma decisão e para isso a informação, além de estruturada, ela tem que ter uma qualidade maior. Ela tem que vir de fontes fidedignas, ela tem que ter o mínimo possível de intervenção manual em cima dela, para que ele tenha confiança naquela informação e consiga até fazer esse reporte de uma forma mais rápida e aí atendendo a prazos de reguladores. Não somente para passar para o acionista ou para o dono, quando a gente fala na questão de uma empresa familiar, mas a qualidade da informação é muito importante para ele. Uhum. Legal. E você citou também, você já trouxe o que é o nosso DNA aqui dentro, né? A questão da tecnologia, né? Como um papel diferenciado aí para responder para tudo isso. Só que antes disso eu queria entrar um pouquinho na temática do porquê do back-office. Assim, por que a gente resolveu, quando a gente conversou sobre essa temática, né? Que já é uma temática bem difundida por vocês, por que a gente resolveu dar essa importância para o back-office na pauta do CFO? Sim. Hoje o CFO, algumas empresas, têm um back-office muito grande. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de processos manuais que são executadas ali por trás. Posso citar conciliações, entradas de nota, entre outras, que faz com que ele demande ter um headcount muito grande e às vezes a qualidade não é a mesma. Então, o back-office hoje ele está passando por uma transformação. Não vou falar do back-office, mas da função contábil e financeira. O que é essa transformação? É onde você está transformando essa área de back-office numa área operacional de execução para uma área estratégica, onde cada vez mais você vai ter colaboradores que trabalham aí na análise, na parte analítica do resultado, porque ele vai ter mais tecnologia envolvida, que vai gerar informações estruturadas e com uma qualidade maior, para que ele tenha mais tempo de analisar aquele número, analisar aquela informação, para que a tomada de decisão seja mais estratégica. Então vai ser um back-office mais estratégico no futuro, com pessoas que vão trabalhar mais na análise e não no processamento. É um exemplo simples, aquele copia e cola de uma planilha Excel, no futuro provavelmente ele não vai existir mais, porque você vai ter sistemas e soluções por trás que vão fazer essa atividade para a pessoa, para que ela possa trabalhar e focar mais no analítico, em exceções que possam gerar algum tipo de problema ou prejuízo para a empresa, e aí faz com que vai dar uma governança maior e uma segurança maior para o CFO. E além disso, o CFO no futuro vai estar conectado direto à informação. Ele não vai depender das pessoas que estão ali no back-office trabalhando. Ele vai ter, por exemplo, um data lake que trabalha com um BI, que vai trazer informações para ele num tempo real, numa forma mais ágil, para que ele possa tomar uma decisão mais rápida, não trabalhar de uma forma mais com informações que vai demorar um pouco para chegar para ele. A gente fala de uma forma mais detectiva, que daí ele toma uma decisão mais rápida. Não, legal. E você está trazendo muito um reforço muito forte na qualidade da informação e na agilidade da informação. Eu acho que esse é o link principal aqui com o back-office, né? Porque se você tem um back-office bem estruturado e bem automatizado, com os processos bem definidos ali dentro, você tem mais garantia daquela informação e consegue coletá-las, que você falou aí, de uma maneira mais ágil. Mas o legal é que não é não é só para tirar uma foto, pelo que você está trazendo aqui. É para olhar para uma foto e projetar um filme futuro. Exatamente. Que é futuro. Exatamente. Que tem várias outras variáveis ali do meio do caminho. Eu posso entender que a transformação do back-office, o foco é este, dar a base para uma projeção futura um pouco mais assertiva. Correto, é isso mesmo, Paulo. Porque hoje, muitas empresas de grande porte, você pode ver que estão fazendo CSCs, que é onde ela traz tudo para uma única planta e presta serviço para diversas filiais. Por quê? Porque ali ela trabalha com tecnologia, mesmo ela tendo um emaranhado de sistemas,
ela faz o quê? Ela trabalha com algum orquestrador ali no meio que conecta todos esses sistemas de forma a você ter uma informação centralizada, de qualidade e rápida, sem que você tenha que ter vários extratores ou captações manuais, de forma a você ter uma informação que ela pode ser mais morosa e pode ter erros por depender de processos humanos. Legal, e você trouxe um assunto que é bem interessante para nós, que é a parte do CSC, porque é um projeto típico, né? De você, igual você só falou, deixa eu concentrar uma operação, não obrigatoriamente no mesmo lugar, mas deixa eu concentrar tendo meus processos definidos, uma tecnologia e capacidade de operar aquilo dali em grande escala. E é legal porque a gente tem bastante case na linha de CSC, já tiveram até vários aqui no SciTalks, e muitas vezes é interessante, às vezes a gente vê que assim, é interessante quando você consegue fazer um processo de transformação de ponta a ponta, Sim. que você consegue de fato botar a organização num outro patamar, mas muitas vezes a estratégia de um passo de cada vez também é bem vista, você também traz bons resultados. A gente tem um cliente nosso que eu não vou citar o nome aqui dentro, mas que ele trabalhou ele revisou alguns processos de custo dele, que envolvia custo, de solicitação de transporte, de solicitação de hora extra, coisa do tipo, e teve um ganho absurdo ali dentro de um negócio que para eles era muito simples, tá? Mas uma simples auditoria do gestor aprovando uma solicitação com uma justificativa, aquilo dá um impacto lá nas contas da empresa, na capacidade de investimento futuro, igual você falou, que muitas vezes não está na ótica quando os sistemas estão espalhados, quando a tecnologia está espalhada ali dentro, né? Trouxe um pouquinho desse exemplo, muito para a gente reforçar que o que a gente está falando aqui é muito processo e dado dentro das empresas, Exatamente. né? Processo, dado e governança, né? Porque em cima de tudo, de todas essas informações, você tem a governança em cima disso, que é o quê? Você olhar com uma ótica não só de dados e de processos, mas como você orquestra isso, né? Como você põe alguns pontos de controle em cima disso, olhando um pouquinho para fora, que você tem auditores externos, você tem reguladores que vai olhar para esses processos e esses dados que você tem dentro da sua organização. Entendi. Cara, aí me veio uma pergunta que nem estava pensando muito nela aqui não, vou te colocar na fogueira rapidinho aqui. Vamos lá. Mas assim, quando a gente começa a pensar em processos, em tecnologia e governança, muitas vezes eu acho que para a maioria do que está assistindo aqui, a área principal ou o cargo principal dentro da organização não pensaria num CFO, né? Você ia falar assim, a tecnologia, por que não está com a TI? Por que o QA não está pensando em governança ali dentro junto com a auditoria? Por que CFO? Porque hoje é uma preocupação do CFO. Ele olha para a empresa como um todo. Porque não adianta ele ter as informações finais, que é onde ele aprova ou não aprova os custos de uma forma bem simplista, se ele não confia na base. Então, qual que é a sua base? São os seus processos que fazem sua empresa ir para algum caminho, são os dados que você consome, e isso está diretamente relacionado a sistemas que você utiliza, a legados, a ferramentas, e governança é como que você cuida disso tudo. Se você não tiver isso bem estruturado ali, que é a base, o CFO, ele não está bem suportado. Então ele tem que olhar para isso, ele olha para isso para o futuro, porque se você conseguir orquestrar isso de uma forma boa, onde ele consiga ter informações boas, rápidas e confiáveis, ao final, que seria a governança, ele consegue dirigir aquela companhia para o caminho aonde eles querem chegar. Legal, então eu posso entender que na prática é uma característica do CFO, é um ponto de extremamente atenção que o CFO, posso usar um CFO moderno? Pode, sim. Que o CFO moderno ele se preocupa hoje em dia, mas não obrigatoriamente ele vai operar tudo isso, né? Não tem nenhum impedimento da seleção da plataforma ser pelo CTO, sabe? Não. E, na verdade, existe igual você falou, dessa interlocução com as demais áreas, existe esse processo, né? Com certeza. Hoje eu diria que ele é o comandante do barco, mas ele precisa das pessoas que vão ajudar a comandar. Porque se ele também não tiver essas pessoas e estiver tudo alinhado à estratégia da organização, o barco afunda.
Interessante, interessante. Sabe que isso é interessante e ao mesmo tempo pode ser polêmico, né? Pode ter Sim. alguém assistindo falando, discorda, essa responsabilidade não Ah, deve estar com o exato, CFO, né? exato. Não, você tem a questão da segregação das atividades, ele não vai ser o owner o que vai mandar em tudo, vai ter cada um dentro da sua caixinha. Você tem o CFO, o CEO, tem todos esses C-levels que estão participando dessas decisões. Mas o CFO moderno, ele já está com essas preocupações, principalmente preocupação voltada para a tecnologia, para a parte de transformação digital, para a parte de automações, porque ele vê que isso traz qualidade para a informação que no final ele consome também. Uhum. Interessante, porque, igual eu falei no início, eu acho que a minha proficiência no assunto de uma pauta de CFO não é tão grande igual a de vocês, né? Você, tanto a sua quanto da UI, né? Quando comparado com o Paulo e com a Saido. Só que eu já sinto isso, assim, cada vez mais a vertical, eu vou usar esse termo, mas a responsabilidade, que muitas vezes tem um F do Finance ali dentro, ela está cada vez mais nos contratando, né? Sim. Lógico que com diversas outras áreas envolvidas, e principalmente quando o foco são, no nosso caso aqui, com processos que envolvem, seja redução de custo, melhor investimento, faturamento, né, que é muito, a gente tem bastante experiência dentro de billing, tá? E aí até puxando um pouquinho de sardinha para a UI, Uhum. como é que a UI trabalha normalmente nesses tipos de projeto, assim? Porque eu entendo que essa experiência de vocês não veio lendo, foi na Não, prática, foi na né? prática, Então, foi na prática. como é que normalmente chega a demanda para vocês? Como é que a UI trabalha? Ela trabalha no nível, chega no nível de tecnologia, fica ali no nível estratégico, só do lado do CFO não desce sistema? Como é que funciona o dia a dia? Não, a UI hoje é uma empresa que o mercado já conhece, é inovadora, ela investe muito em tecnologia e uma das visões dela é que tem a nossa área que chama Financial Account Advisory Service, é uma área de práticas contábeis para normas contábeis, questões específicas da contabilidade. Ela viu a necessidade de ter tecnologia dentro dessa área. Só que o objetivo dessa área não é ter uma equipe de tecnologia, de desenvolvedores, criadores de soluções e outras coisas. Então, para isso, a gente criou alguns parceiros. A gente foi em busca de parceiro. Um deles é a Seidel, que é o nosso parceiro hoje. E a gente atua na área estratégica, na área de processos, na área de governança. E, em conjunto com a Seidel, a gente traz, entre outros parceiros que temos, tecnologia para dentro desse processo. Então, a gente chega no cliente, pegando o gancho que você falou, o nosso principal contato de entrada é o CFO, é o controller, porque é o core da nossa atividade, da nossa área. Na conversa que nós acabamos tendo com eles, nas discussões, que a gente acaba captando e pegando a informação de que a tecnologia é algo que vai vir para alavancar e complementar a atividade dele. Porque é ali que a gente começa a identificar vários pontos de controles, necessidades de fazer uma conciliação de forma automática, necessidade de conectar processos que estão sendo feitos de forma desestruturada da empresa, e informações que chegam até o CFO ou na emissão das demonstrações financeiras, nas nossas explicativas, que não são informações que requerem várias revisões. E a partir daí, a gente identificou a necessidade de ter tecnologia. E para a gente ir ao mercado com tecnologia, nós trazemos parceiros e temos também dentro da AI algumas áreas que também trabalham nessa mesma linha. Legal, e é interessante você ter colocado esse ponto que vocês trabalham do estratégico, do operacional, processo, governança, tem uma atuação muito forte em risco também, que está um Também, pouquinho ali é, orbitando em volta desses pontos aí, né? E é legal porque a Saido, ela tem, eu comentei que a minha responsabilidade enquanto área de expansão é conectar com parceiros estratégicos e do nosso lado a gente tem um objetivo semelhante, a gente foca mais na tecnologia, mas a gente vê que quando a gente vê projetos de transformação digital, que eles têm desde o nível operacional, ferramental, processos automatizados, mas no nível estratégico, alinhado com o objetivo da organização, que é, sei lá, fazer um IPO nos próximos meses, ou redução de custo para compra de ações e assim por diante. Isso, quando está muito conectado, né, tem um grau de eficiência, de patrocínio, de capacidade de execução dessas coisas que é fora do normal, né? E eu acho que exato. aqui
E por isso a gente precisa de parceiros, que a gente não trabalha nesse nível de planejamento estratégico, a gente só atua no nosso aqui dentro. Nosso foco é a tecnologia, por isso da parceria, né? Já vou trazer aqui o Gabriel Dias, ele trouxe um comentário aqui, que ele colocou aqui, ó, concordo com essa ampliação da mudança das funções do CFO. Devem pensar em mudança organizacional. Acho que assim, eu vou reler aqui, mas acho que assim, deve pensar em como a mudança organizacional impacta na transformação da empresa como um todo, adotando novas tecnologias, né? E ele até cita que talvez valha a pena a gente até abordar isso daqui também, já que, pegando um gancho na fala do Gabriel, é que ele está trazendo uma percepção, assim, muitas funções financeiras vão passar para IA nos próximos 3 anos, né? Como é que você está vendo aí a gente está com esse movimento? Inteligência artificial não é um tema de hoje, né? Já é um tema antigo. Não vou falar quando eu estudei, não, que eu entrego a idade, mas desde a nossa época, da minha época acadêmica, já existia muito, mas está cada vez mais investimento, as big techs investindo aí dentro. Como é que você vê esse impacto, já que o Gabriel trouxe isso daqui, da IA no financeiro? No financeiro. Na verdade, é uma realidade já IA dentro do financeiro. Por exemplo, a própria UI já tem alguns tipos de soluções que ela trabalha com IA para fazer predições de fluxo de caixa. Então, o que ela faz? A gente coleta informações, a partir daí busca informações no mercado com relação ao tipo de atividade da empresa e faz algumas predições futuras. Então, isso é uma realidade hoje dentro das companhias. Elas trabalharam em algumas áreas específicas com IA, para que ela consiga fazer alguns cenários, algumas previsões futuras para tomadas de decisões presentes. Então, eu vejo que hoje já é uma realidade, não é tão grande, ainda é algo que está começando, mas é uma realidade dentro do mercado brasileiro. Tá, mas vamos pegar tudo que a gente falou aqui de preocupação com back-office, de curiosidade das informações, de velocidade das informações para melhorar a capacidade de decisão futura. Você acha que a IA, ela tira alguma dessas preocupações do radar do CFO aqui dentro? Ela simplifica alguma coisa? Ou isso que a gente está falando, que é de uma maneira um pouquinho mais ampla, menos pequenas ações, se isso, na sua percepção, pelo menos nos próximos 5, 10 anos, se isso continua? Não, ela tira algumas preocupações do CFO. Por exemplo, a gente estava falando de fluxo de caixa agora há pouco. O CFO, ele precisa trabalhar, ele controla o caixa ali junto com a tesouraria. Então, uma das necessidades dele é prever situações futuras onde ele possa fazer algum tipo de movimento presente para proteger o dinheiro dele, por exemplo. Então, ele, com o tesoureiro, ele conseguiria, com uma IA, fazer algum tipo de movimento nesse sentido. Por exemplo, você tem ali, voltando para o back-office, que é um dos tópicos, principais tópicos nossos aqui, tem toda a questão de entradas de notas fiscais que vêm de diversos municípios, cidades, estado. Hoje já tem IAs que leem todo esse documento e já trabalham ali na parte fiscal para você conseguir transmitir isso para as respectivas prefeituras, órgãos, o XML da forma que eles precisam. Então, assim, a IA veio para trazer um pouco mais de tranquilidade, não sei se essa seria a palavra correta, mas para agregar valor e gerar mais valor para a informação que vai para o CFO. Legal. E eu acho que assim, apesar de que não é o foco direto da nossa pauta aqui, mas eu acho que trazendo uma abrangência um pouco maior para a resposta da parte de IA, acho que a IA também ela traz muita eficiência nos processos como um todo, né? E que muitas vezes isso acaba refletindo financeiramente lá na ponta. Seja redução de custo, seja aumento de eficiência, maior margem, maior lucro, maior venda daquilo dali, né? A gente teve um outro exemplo que isso foi até um Sci Talks aqui junto com a gente do pessoal da Dr. Lavatudo, que eles citaram, que eles tinham uma operação, não vou lembrar exatamente os números, a gente tem disponível aí para quem quiser ouvir depois, que eles reduziram uma operação, não lembro os números exatos, mas era algo de 15 para 3, 4 pessoas, triplicando a quantidade de venda e aumentando o NPS do cliente ali dentro, muito com automação, processo, chatbot e IA ali dentro, né? No caso, eles usaram
com a nossa plataforma, mas usar o ChatGPT no atendimento ali dentro, que você vê claramente que isso refletiu na capacidade do CFO de tomada de decisão, de ter mais venda, mais lucro, mais Sim. margem, menor custo de operação, mais capacidade de escalar a Exatamente. organização, né, que antes provavelmente ele ia ter que triplicar esse tipo de atendimento. Então, muitas vezes, seu processo de atendimento, na minha percepção, né, o seu processo de atendimento que está lá na ponta, que muitas vezes está um time de atendimento, tem um reflexo Sim, do sim. CFO, né? Posso entender que, na verdade, a gente está refletindo um pouquinho no tudo, tanto no papel do CFO, quanto um pouquinho nesses principais pontos que a IA está entrando mais forte. Né? Exatamente. Ela reflete num todo na organização, entendeu? Legal, legal. Zebini, e assim, me conta um pouquinho, cara, como é que normalmente é um projeto da UI? A gente já falou ali na hora que vocês falaram como é que vocês trabalham, mas assim, dá pra gente digerir um pouquinho mais? Falar, Sim. não sei se você tem algum exemplo, algum case, algum projeto típico, sabe? E até se a gente consegue, não precisa expor nenhum número aqui, até porque vocês auditam, vocês sabem melhor do que ninguém, acho que no mundo, você sabe essa Não é. necessidade de segurança da informação, tá? Mas você consegue dar alguns exemplos de projeto, de case, de exemplos Sim, para sim. os No- projetos de vocês Sim. vinculados a essa temática? Nós temos alguns cases recentes, onde eu não posso, como o Paulo PH falou, expor aqui o nome do cliente, mas empresa capital aberta, onde ela o CFO necessitava de ter informações para que ele pudesse acompanhar melhor o andamento da empresa. E aí nós entramos lá, obtivemos um entendimento com a área de tecnologia, da onde vinham essas informações de origem, e passamos a partir daí gerar relatórios gerenciais para que ele pudesse acompanhar alguns KPIs de variação de EBITDA, variação de outras questões, de forma que ele conseguiu a partir daí tomar algumas decisões que foram necessárias para o andamento da companhia. Tem alguns casos em empresas familiares que nós estamos entrando agora, onde a gente percebeu, e são cases que estão em andamento, em fase de terminar, que o dono, ele sente falta de acompanhar mais o resultado do dia a dia, não o final, só o número final, se dá lucro ou não dá lucro. E aí, a partir de discussões com ele também, nós estruturamos alguns relatórios gerenciais para eles, onde ele acompanha movimentação de vendas, acompanha margem de lucro, acompanha vendas por setor. Então, assim, a gente tem visto, tem algumas situações onde o CFO ele quer entrar no detalhe, mas não no detalhe macro, mas ele tem essa necessidade. Tem N outros casos, por exemplo, tem casos onde a gente entrou, isso voltando um pouquinho para o nosso business de auditoria, que a gente tinha um caso que o pessoal conhece, que é de inventário físico, que se gastava N dias no trabalho, e nós utilizamos de drones para fazer numa empresa de automobilística o inventário, e aquilo que se levava dias se reduziu para horas. O drone capturava para o RFID todos os carros, trazia a quantidade de carros e mostrava a quantidade para o inventário físico. Então, assim, são cases que a UI tem, entre outros, inúmeros cases, que são cases de sucesso, que está mostrando cada vez mais o mercado está aí para transformar a função contábil e financeira de forma a ter pessoas mais analíticas. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você, no inventário, em vez de você ter uma série de pessoas fazendo lá, seja o inventário feito pela empresa ou pelo auditor externo, uma solução fez isso e entregou para que o analista, o responsável lá, apenas conferisse e visse se tem divergência. O que o CFO quer ver ali? Ele quer ver a margem de lucro dele, se está subindo, se está caindo, sem depender de pedir a informação para uma área específica que cuida disso, para geração de relatórios. Ele quer sistemas cada vez mais integrados, que conversem, mesmo que você tenha vários sistemas, mas algo que mostre isso numa única plataforma para ele. Para quê? Para que ele se sinta mais seguro na hora de ler aquela informação e tomar a decisão. Então, assim, tudo isso vem mostrar que essa transformação ela é real e ela vai acontecer nos próximos anos, de forma que você vai ter cada vez mais pessoas trabalhando nas funções contábeis e financeiras que vão analisar a informação e não gerar a informação.
Interessante essa sua resposta, e ela me deu um estalo aqui de uma outra pergunta. Essa dúvida é minha, então vou Tá mandar bom. aqui no chat, né? Mas olhando um pouquinho do que eu vivencio aqui, eu vejo empresas em diferentes estágios de maturidade ali dentro, de Sim, organização. Igual a gente falou, às vezes por porte, às vezes por segmento, às vezes por alguma característica, mas a gente recebe muito questionamentos de tipo assim, você tem na sua carteira de clientes empresa de capital aberto? sim, Pô, e aí você vai olhar para a empresa não é, mas tá querendo, sabe? sim. Aí a gente mostra algumas dezenas que a gente tem ali, chegando em centenas de empresas com capital aberto, e passa aquela tranquilidade ali dentro. Por que que eu estou trazendo isso? Existe algum padrão? Existe alguma capacidade que a gente tem de reaproveitar esses processos, esses projetos, as características desses projetos, quando a gente está falando de uma ótica de transformar o back-office para o CFO? Existem pilares em comum ou é cada projeto, usando o conceito de projeto, ele é de fato único e se reaproveita muito pouco? O projeto, eu diria que ele é escalável, mas ele não é standard. O Legal. que eu quero dizer com isso? Você, para cada empresa, seja de capital aberto, seja uma empresa familiar, seja uma empresa capital fechado, pequena, média, grande porte, cada uma vai ter a sua peculiaridade. Mas o projeto é único, o que é? Transformar a função para que ela seja eficiente e eficaz. O que a gente quer dizer isso? Cada vez mais ter tecnologia aportada para a geração de informação, uma governança maior, porque algumas empresas, quando a gente começa o trabalho, a gente enxerga que a gente tem que começar ali com o básico, que ela não tem nem processos estruturados, ela quer estruturar os processos, mas isso não quer dizer que a tecnologia pode vir junto, porque elas andam, processo e tecnologia andam em conjunto, em paralelo. Então a gente leva a estruturação do processo, aí a gente já tem toda a expertise, o background de governanças e controles que a gente já tem de empresas capital aberto, CVM, reguladas pelo Banco Central, pela Anatel, entre outras, e a gente traz para eles esse background. Por isso, nós somos uma consultoria. A gente leva para o cliente não só a solução que ele espera, mas sim todo o background dos nossos consultores, onde eles já têm esse benchmark de mercado de trabalhar em todos esses tipos de empresas que você falou. Mas, de novo, é escalável, porém não é standard, porque a gente tem que analisar o momento da empresa ali. Como que ela está? Porque às vezes ela não tem nem processos estruturados e nem uma infraestrutura, uma tecnologia que possa ser adequada ao ponto que ela vai chegar. Por exemplo, que você falou, empresas que querem abrir capital. A gente tem alguns trabalhos onde a gente auxilia essas empresas, ver se ela está preparada para a abertura desse capital. E aí entra muito nessa questão que você está falando, de como que ela está. E aí com o background, com aquilo que a gente já sabe, a gente leva. Não, ela precisa reportar lá para os acionistas num tempo X, ela tem que submeter a CVM no tempo Y. Então tem uma série de ações que ela vai ter que se preparar para poder abrir o capital dela. E isso vai em torno do quê? Tecnologia, processos e governança. Muito bem respondido, Zerbini. Até gostei do termo, é escalável, mas não é standard, tá? E um ponto da sua fala também que eu acho que vale reforçar e que me surpreendeu, apesar de que a gente vê a UI, sabe, olhando de fora a gente consegue imaginar o porte dela, mas é impressionante como é que é a penetração e a capacidade de apoio em ambientes regulados, né? Sim. Igual você citou aí vários, né? É porque também a gente tem muito cliente nessa linha, né? De ANEEL, Anatel, de Banco Central, e aí a gente fala de, quando abertura de capital, tanto bolsas internas quanto bolsas de outros países, né? É impressionante o nível de cobrança, de regulação e como que uma experiência de um cliente vai levando e agregando para o próximo para escalar, não para deixar standard ali Exatamente. dentro, né? Legal. E até você citou também bastante tecnologia aí, até questão de drone, RFID. Vou pegar um comentário aqui da Larissa e a pergunta da Natália. O comentário: a tecnologia tem causado um impacto significativo na gestão financeira, transformando a forma como as empresas lidam com as suas operações financeiras e na tomada de decisões estratégicas. Acho que a Larissa está reforçando bem o que Exatamente o você que a está gente vem colocando discutindo. aqui, né? Isso, isso. E a Natália, ela pergunta como que isso reflete na equipe do financeiro, tá? Como que isso, eu estou entendendo um pouquinho de toda essa questão de tecnologia, gestão, governança, que
Como que isso reflete na equipe do financeiro? Quais conhecimentos ela deve ter? Existe uma necessidade maior de um conhecimento no digital, por exemplo, RPs? O que muda? E o que não muda, que ela colocou aqui ao final? Várias perguntas. Numa só. Vamos começar para o que não muda. O que não muda é a interpretação. A tecnologia, ela traz a informação de uma forma estruturada, desestruturada, na vertical, na horizontal, com cálculos. Isso é o que ela faz. Mas ela não interpreta o que está ali. Então isso nunca vai mudar. O ser humano sempre vai ter que olhar para aquela informação, vai ter que interpretar para tomar decisão. E com base, o que vai mudar é que aquela informação ela vai vir de uma forma mais direta. Então, por exemplo, ela vai pegar uma variação que houve entre um mês e o outro de caixa. Então, a tecnologia, em vez de você fazer na mão, ela fez lá o cálculo, fez uma previsão futura de como que eu vou estar, ele vai olhar e ali ele toma a decisão dele. Então, o ser humano vai ter que interpretar isso. Não tem como fugir disso. Aí, o que ela tem que estudar? Se ela tem que se preocupar, eu tenho que aprender ERP? Não. Ela tem que entender da tecnologia e saber como utilizá-las. Mas não tem que ser uma especialista em ERP, uma especialista em RPA, porque se você pensar, o processo ele roda em back-end, então assim, para ela, se ela for usuária, não vai ser transparente o que vai acontecer por trás, ela vai pegar a informação final. E hoje cada vez mais você tem empresas trabalhando também na área de data mining, de inteligência artificial e mineração de dados, entre outras coisas mais. E aí você tem data science, cientistas de dados, que é as pessoas que vão gerar a informação para o usuário final. Mas eu acredito que a função financeira ou contábil do futuro, ela vai requerer aquela pessoa que entenda e consiga interpretar aquele dado. Ela vai ter que conhecer um pouco de Power BI, que isso cada vez mais a gente está vendo no mercado. Ela vai ter que conhecer um pouco de, sei lá, SaaS, depende da tecnologia que for. Mas como usuária, tudo que vai gerar informação está no back-end, que é onde a Seidel entra, a gente entra e gera a informação para ela. Eu acho que um dos grandes desafios e propósitos da Seidel, a gente tem como grande objetivo simplificar a arquitetura de sistema dos nossos clientes para ele ganhar o jogo, para ele crescer, para ele escalar ali dentro. E dentro dessa simplificação, eu acho que a gente traz um poder de precisar de conhecer menos esse monte de letrinhas que você trouxe aí dentro, né, de uma maneira mais otimizada, menos sistemas, maior capacidade de responder ao time to market da organização, que aqui no caso a gente está falando muito de uma ótica financeira, né? E a Lucilara, eu vou colocar a pergunta dela aqui, que eu acho que ela está trazendo exatamente esses pontos. Eu vou colocar a pergunta dela só para ver se você tem alguma coisa para complementar, que ela colocou assim, ó, sem dúvida, estamos mudando de operacional para analítico, do manual para o digital IA. Como fazer o reskill da equipe? Como mudar o skill da equipe? Que você colocou assim, o que muda do operacional para analítico, que na verdade não muda de ter uma necessidade de interpretação, mas se a gente olhar para o antigo, eu acho que tem muito operacional. Exatamente. E para o atual também, né? Por isso que a gente está falando desse tema aqui, né? Mas tem algo para a gente fazer esse reskill do time? É uma pergunta complexa, mas assim, eu acredito que hoje, não digo fazer o reskill do time, mas você deve investir nas pessoas que você tem hoje e fazendo com que ela se transforme, estudando um pouquinho do business, do que ela tem que fazer, da tomada de decisão. Porque, que nem você colocou, a tecnologia ela tem que vir para simplificar, não para dificultar. E a partir do momento que ela simplifica, aquela atividade operacional que era feita, que é conferência manual, entre os demais, ela não vai ter que fazer. Mas ela tem que entender que aquela conferência, o resultado dela tem um objetivo. E qual é o objetivo dessa final, desse documento final? É comparar alguma coisa? É ver uma previsão? Então ela tem que começar a entender do business que ela trabalha, não somente da atividade. Maravilha, maravilha. E vou pegar mais uma pergunta aqui, estou olhando no chat aqui, na verdade vou juntar duas perguntas da Eduarda Vasconcelos. Boa tarde. E como os CFOs podem envolver as partes interessadas, internas e externas, para garantir o sucesso do projeto? Aí eu estou juntando com o segundo comentário dela. Entendem que CSC é fundamental para isso? O CSC é parte disso. Como que, não digo CFO, como que a organização consegue sucesso na transformação digital?
tendo o patrocínio vindo do C-Level, não só do CFO. CFO, CEO, todos os C-Levels têm que patrocinar essa mudança. Se você tiver alguma ofensora ali que não queira essa transformação, aí ela não vai ocorrer. Porque tem uma questão cultural também, né? Que é o quê? Hoje, uma organização que não passou por uma transformação, ela tem muita atividade, muitas pessoas, processos, e a partir da transformação digital, ela não afeta só a questão de tecnologia, ela faz com que você enxugue mais seus processos, não que você enxugue, torne eles mais eficazes e eficientes. Ela faz com que as atividades sejam feitas de uma forma mais rápida, ela faz com que você tenha ou não uma diminuição de headcount ou uma redimensionação do seu time, pessoas que faziam uma atividade, pode ser que ela possa fazer 2, 3 atividades. Então, a parte de change management, gestão de pessoas, num processo desse é muito importante. Interessante. E eu acho que você está fazendo um gancho até com a minha próxima pergunta aqui, que já caminhando um pouquinho para o final, né, até para a gente respeitar o tempo previsto e o tempo de todos nos ouvindo. Eu ia te perguntar se existe um passo a passo, umas boas práticas que o CFO ele deve seguir nesse processo de transformação de back-office, e se não existir, o que ele não pode fazer de forma alguma, tá? Que ele tem que evitar. Já, eu acho que você deu um spoiler, falando, ó, se quer fazer uma transformação, esse projeto não nasce só do CFO. Exatamente. Tem que ter o apoio de outras esferas da organização, outros C-levels aqui dentro. Mas você dá algumas outras dicas, um passo a passo, ou pelo menos o que não fazer de forma alguma? É uma pergunta complexa. Mas assim, o que não fazer é tentar começar uma transformação do back-office sem você olhar para os seus processos internos primeiro. Transformação digital, porque a transformação digital, a tecnologia, ela vem pós-análise dos seus processos. Então, primeiro, olhe para os seus processos, identifique as suas oportunidades de melhoria, olhe para as suas pessoas, depois entre com a transformação digital. Porque ela vai vir para ser, eu diria, a cereja do bolo para você ter o sucesso nisso. E você tem que ter os sponsors. Sem sponsor, ela não vai para frente. Uhum. E aí você tem outra questão. Falar, houve até uma pergunta anterior. É necessário ir para o CSC? Não sei. Avalie, faça um assessment da sua empresa, seja com uma consultoria ou interno. Identifique, olhe para custos, infraestrutura. Então, assim, não é um processo que existe uma receita de bolo. Mas você começando, olhando para os seus processos, melhorias, essas governança, entre outras coisas mais, já é o primeiro passo. E já olhando para a tecnologia junto. Olha para a sua relação de sistemas que você tem. Faz sentido eu ter 10 sistemas? Eu não posso trazer isso para dentro de uma aplicação, uma ferramenta? Então, assim, eu acredito que o CFO do futuro, ele vai ter embaixo dele pessoas muito estratégicas que vão ajudar ele e de forma inteligente, menos operacional. Não que hoje não seja inteligente, mas de uma forma mais estratégica para a firma. E eu posso inferir que para você ter pessoas mais inteligentes, menos operação, mais analíticas, que foi um termo que você citou, você faz o link com o seu segundo pilar que você citou também, que é o de ter tecnologia. Exato. De ter boas tecnologias, boas escolhas, não adianta ficar também espalhando um monte de sistema e ainda sistemas ruins. E tô entendendo também que tem um pilar, que eu acho que entra na parte que você falou de governança, mas também de métodos, né? Não adianta eu fazer o ruim numa boa tecnologia. Exatamente. Né? Não adianta eu ter as pessoas e não ter a tecnologia. Não adianta eu ter a tecnologia e não ter método de construção ali dentro, sabe? Eu acho que a gente tá falando de juntar um pouquinho dos três e eu acho que a resposta principal quando a gente fala do que não fazer ou do passo a passo do que fazer, resumindo, patrocínio não quer dizer que sem patrocínio não pode sair um projeto, Exatamente. mas não vai sair um projeto de transformação do seu back-office inteiro. Exatamente. Então, talvez você vai ter que começar usando um termo que a gente usa em Minas aqui, comendo pela beirada. Exatamente. Né? Então, mas é patrocínio e junção. Pessoas, tecnologia, métodos, governança ali dentro, juntar vários pilares. Não é um. Não é começar. Você pode começar por uma e não é somente uma ali dentro, né? Exatamente. É isso. E até numa transformação, pegando um pouquinho, Paulo, que você falou,
você tem que tomar um cuidado. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Que você falou, como diz o mineiro, começa por um pedaço pequeno, se você não tem um patrocínio da empresa como um todo, para você mostrar para a empresa que aquilo vai trazer valor. E aí você vai escalando. Não necessariamente você precisa fazer o todo, mas tenta pegar, geralmente a gente pega um pedaço onde vai mostrar maior valor para toda a administração, para toda a organização, C-level, faz aquele pedaço, aí ele vai olhar, nossa, isso me trouxe ganho, olha aqui a informação como está, olha aqui o que eu estou ganhando em tempo, olha aqui o que eu estou ganhando na qualidade da informação, e entre outros benefícios, vamos escalar isso para isso. Então, ela é escalável quando ela começa a transformação digital. Então, você pode fazer ela de uma forma completa, olhando para o todo, por exemplo, um CSC que traz tudo, ou ele pode trazer parcial, ou você pode começar por pedacinhos. Não, maravilha. Super respondido. Zerbini, vou começar a caminhar para o final aqui. Eu brinco que se a água acaba é o sinal que o tempo está acabando. É verdade. O café aqui também, você não quis café, né? Mas mineiro toma café o tempo todo. Tá? Mas só vou olhar aqui se tem mais alguma pergunta. Tá? Tem sim. O Antônio Siqueira colocou, concordo. Na verdade, não é uma pergunta. Não, depois ele fez umas perguntas. Tecnologia saberá as regras, as pessoas interpretam, criam estratégicas. Muita coisa mudando, com certeza. E a chegou com tudo, mas a interpretação continua sendo o papel das pessoas. Acho que ele reforçou muito a sua fala aqui. E eu acho que isso também traz um paralelo até para a gente, que o nosso pilar aqui é muito focado na tecnologia, mas ele traz muito para a gente também essa capacidade das pessoas serem analíticas, né? A gente mesmo aqui dentro da SAIDA, a gente fala muito de raciocínio lógico, de capacidade de interpretação, sabe? De capacidade também de mudança de contexto ali dentro e voltar para o seu estado inicial ali dentro, né? Que muitas vezes isso precisa. Sabe? Então, eu acho que é cada vez mais isso agregando em várias áreas, né? Essa capacidade de interpretação e de tomada de decisão com dados sólidos, né? E aí, pegando a pergunta do Antônio, falando sobre as interpretações, quais são as métricas, o que acompanhamos nesse processo? Pergunta um pouquinho ampla, né? A gente tem métricas aí. Métricas... Eu não sei se ele está falando no dia a dia do CFO, no back-office ou num projeto de implantação. O principal, pensando no CFO, a métrica está alinhada com a estratégia da organização. Se a organização quer reduzir, ele vai ter algumas métricas. Se ela quer aumentar, algumas métricas. Se ela quer ajustar, outras métricas. Então, assim, o principal está alinhado com a estratégia da organização. Porque essa é a principal métrica que vai nortear o caminho na hora da análise. Você tem algumas métricas operacionais que vão continuar, de algumas análises, que vão estar mais voltadas para controle, compliance, que é o operacional. Tem metas estratégicas que vai estar num nível mais gerencial, controller, C-level, que eles vão olhar para a informação de uma forma diferente, que é o que tentar fazer alguma previsão ou como tomar alguma ação que vai trazer algum tipo de benefício para a empresa. E tem as métricas de governança, que é você cuidar de toda essa informação para que ela não se perca dentro da empresa de alguma forma ou mesmo não seja acessada, indo um pouquinho para a questão de segurança da informação por alguma pessoa ou algum tipo de hacker que possa trazer algum prejuízo para a companhia. Não, e gostei da sua resposta, mas queria tirar uma dúvida, como é que funciona nos projetos da UI, tá? Porque eu entendo que na maioria das vezes quando você entra num projeto, estou usando já o termo projeto, que aí ele já encapsula algumas coisas, como tem início, meio e fim, né? É uma característica que está no conceito de projeto, né? Mas a UI ela trabalha nessas duas pontas. Quais são as duas pontas? Quando eu entro num projeto, define as metas estratégicas daqueles projetos, mas também na hora que vou usar o termo assim, na hora que termina e entrega uma operação mais fluida, também com os principais indicadores ali dentro, uma governança, um acompanhamento pós, que aí seria mais processo e menos projeto. A UI, nos nossos projetos, a gente começa na interpretação ali da necessidade com o CFO, ele é a nossa porta de entrada, quase sempre, controller, e a gente captura ali a necessidade dele. E aí a gente tem que entender ali a necessidade dele e depois entender a necessidade operacional.
Porque a gente tem que descer no nível operacional e conversar com eles, Uhum. para poder fazer essa combinação. E aí vem a outra parte, que assim, a gente tem que se preocupar, por ser uma empresa já está enraizado de auditoria, com a governança, compliance. Então, como que a gente entrega para o cliente um projeto, onde a gente tem que trazer informações estratégicas, trazer informações operacionais, entrar com tecnologia e, por trás de tudo isso, governança. É assim que a gente entrega o nosso projeto. Uhum. E aí a gente desenvolve esse projeto ao longo de um tempo e, ao final, a gente entrega para o cliente KPIs operacionais, de controles para a área operacional, por meio de dashboards, ou por meio de conexão de soluções que ele já tenha, ou por meio de um aplicativo de mercado. A gente entrega uma visualização mais estratégica para o C-Level, já conectada à informação operacional, que hoje, grande parte das informações de algumas companhias que a gente tem visto, ela vem do operacional para o estratégico, mas encaminhada pelo operacional, que ela monta e passa para o C-Level, mas quando a gente trabalha, a gente tenta tirar esse e-mail e ele tem essa informação mais rápida, e depois a gente passa e dá um treinamento para o operacional para que eles sustentem aquilo e capacitando a pessoa. Então aquela pergunta que até teve lá no início, que é a questão do reskill do time, ele acaba acontecendo ali naquele momento, que o objetivo não é a gente ficar no cliente ad eterno, a gente conseguir passar a nossa experiência de vários tipos, que nem vocês, de vários tipos de mercados, de vários tipos de forma de dirigir de CFO, sistemas, informações, para que a pessoa consiga seguir a vida dela a partir da nossa entrega. Então a gente faz uma transferência de conhecimento para o cliente também. Maravilha, cara. Último, só para não deixar passar em branco aqui, o comentário do Antônio, que foi o que fez essa pergunta, ele falou que era de projeto de transformação, que era a pergunta, mas acho que você respondeu bem amplo. E ele está trazendo um comentário que eu acho que a gente reforçou, que você reforçou aqui também, concordando. Área do financeiro lado a lado com a TI, acredito. Exato. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, igual você falou, não é o CFO que vai fazer as coisas, não vai ser uma onda de tudo, né? Exatamente. Bom, Zerbini, falta um minuto para o nosso sininho bater aqui, às 16 horas aqui. Eu acho que eu passei por todas as perguntas e comentários. Novamente, cara, queria te agradecer o convite, falar, portas estão abertas, tá? As portas estão abertas. Fique à vontade para voltar sempre e espero que para todo mundo aí tenha sido proveitoso, igual foi para mim. Eu queria ficar aqui pelo menos mais 1-2 horas tirando algumas dúvidas. Vou tirar aqui depois, mas pessoal de casa que quiser, fique à vontade, estiver acompanhando aí, né? Fique à vontade para entrar em contato com a Saida, entrar em contato com o Zerbini, com a UI, para aprofundar um pouquinho mais. E novamente, Zerbini, muito obrigado. E se você quiser falar mais alguma coisa... Não. Só quero agradecer a você, Paulo, a Saida, pelo convite, nos colocar à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato direto comigo, eu estarei à disposição para respondê-la. E reforçar a parceria da UI com a Saida, que é estratégica para nós da UI, visando um futuro aí para as organizações. Oh, maravilha, maravilha. Pessoal, novamente agradecer a todos que ficaram aí até o final. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Tá? A partir de agora eu vou devolver para o Kaique, ele tem um rápido recado para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Muito bom, pessoal! Após nosso evento, os desafios da gestão do back-office parecem mais acessíveis, não é? Zerbini, nosso muito obrigado por participar e compartilhar conosco o seu conhecimento valioso. Agradecemos também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixem de conferir na descrição da live, acessar nossas redes sociais e verificar o calendário do próximo evento. Contamos com a presença de vocês. Até a próxima!